Queridas, queridos e queridos, a Fórum está concorrendo ao melhor canal de política no PremiBest. É simples nos apoiar. Digite www.premibest.com, vai na busca, digite Revista Fórum e vote. Ou então pegue o link aqui na descrição ou nos comentários. Muito obrigado. Fala, Rovai! O editorial do Fórum e Meia. Queridas, queridos e querides, saiu uma nova pesquisa da Quest e o Lula, cresceu. Há alguns meses, no começo de março, se não me engano, aqui, a diferença entre aprovação e desaprovação na Quest era de 18%. 18% a mais de pessoas desaprovavam do que aprovavam o governo. A pesquisa de hoje mostra um empate. 1% a mais de pessoas desaprovam o governo do que aprovam, 49 a 48. Empate. Não existe diferença de 1% em pesquisa, é empate técnico. Com tendência de alta para aprovação e com um espaço de crescimento ainda razoável, porque muita gente acha, por exemplo, que a economia não melhorou muito nos últimos tempos, sendo que a economia está muito melhor hoje do que lá em 2021, em 2022. Nós estamos com um índice de desemprego baixo, de menos de 6%. O dólar está chegando a níveis de alguns, quase uma década atrás, pode bater em R$ 4,90, menos do que R$ 5,00. O crescimento econômico esse ano vai ser baixo porque nós temos um juros estratosférico, precisa ser corrigido, mas deve ser o maior da América Latina, na média de 2,5%, 2,7% de crescimento este ano. Né? O Brasil cresceu mais em 2023 e 2024. E isso está fazendo os rios desaguarem no mar. Quem são os rios? O rio é o centrão, o rio da política. Há vários rios, e alguns desses rios fazem parte as pessoas do centrão, em especial do Nordeste. Celso Sabino está dizendo que deve ser candidato a senador, apoiando o Lula no Maranhão. Né? O Fufuca, apoiando o Lula no Maranhão. Celso Sabino está falando em ir para o PT, ser candidato a senador no Pará, né? Apoiando o Lula. O Otto Alencar estava no lançamento do Mais Especialistas, programa lançado ontem pelo ministro Padilha e pelo presidente Lula, e ele recentemente disse já ao seu candidato do seu partido, o Ratinho Júnior, PSD, partido de Kassab, que não o apoiará se ele vier a ser candidato ao presidente, que apoiará Luiz Inácio Lula da Silva. Então, aquilo que a gente imaginava que pudesse vir a acontecer em 2026, está acontecendo já em 2025. E aí eu me lembro de uma conversa com o Sidônio Pereira. Estávamos presentes, eu, Kiko, do DCM, Atushi, do 247, e Breno Altman, do Opera Mundi, e o Sidônio disse: eu estou assumindo o cargo para entregar popularidade para Lula ainda em 2025. A minha meta é 2025 e, justiça seja feita, ele está alcançando. Há já uma confluência de setores do centro-direita e da direita também, caminhando para o apoio a Lula, construindo uma nova frente ampla, com características diferentes da de 2022, porque Lula terá, a partir do governo, condições de mexer melhor as peças no tabuleiro. E aí, no dia
anterior a essa pesquisa que a Quest divulgou hoje, o Tarcísio pediu perdão. Ele pediu perdão por uma piadinha inocente que ele teria feito numa coletiva, onde ele disse que não estava preocupado com a crise do metanol nas bebidas alcoólicas, porque ainda não tinha chegado a Coca-Cola e ele só bebia Coca-Cola. Uma piada primeiro, um comentário de extremo mau gosto, um comentário podre, porque ignora a dor das famílias que perderam pessoas mortas pela irresponsabilidade do Estado na fiscalização da indústria de bebidas, do mercado de bebidas. Então, se é bebida alcoólica, dane-se, eu não bebo Coca-Cola, eu não sou coveiro. Isso pegou muito mal e ele percebeu que se não fizesse uma retratação, poderia vir a ter um desgaste eleitoral, não só para sua almejada candidatura a presidente da República, que já meio que está fazendo água, mas até para sua reeleição. Tarcísio vem cometendo erros atrás de erros, e a sua sucessão, que era dada em verso e prosa como uma tranquila disputa política, já se insinua como algo mais complicado do que parecia. Se porventura o atual vice-presidente Geraldo Alckmin deixar a chapa de Lula e vier para o estado de São Paulo fazer a disputa, mesmo o interior de São Paulo sendo algo tão complicado, seria possível fazer uma disputa dura com o Tarcísio. Principalmente se o Tarcisão abrir mão do apoio de Kassab. Kassab ainda não está totalmente definido. Kassab conversa com Zé Dirceu, Kassab conversa com Lula, Kassab conversa com Jacques Wagner, Kassab conversa com muita gente do atual governo Lula, e quase todas as semanas, discutindo o cenário político e seus posicionamentos. Até agora, Kassab não mexeu um dedo para tirar um ministro do governo Lula, do PSD. Muito pelo contrário, fala que seu PSD terá candidato, fala do Ratinho Júnior, fala do Eduardo Leite, mas, ao mesmo tempo, apoia o Tarcísio em São Paulo e apoia o Lula a presidente da República, e tem ministros no governo Lula. O que Kassab fará? Kassab quer ser vice de Tarcísio. Ele tem um plano. O plano é ser vice de Tarcísio, é que Tarcísio saia candidato à presidência em 2030 e lhe entregue o governo do estado para ele buscar a reeleição sentado no cargo de governador. Kassab não é bobo. Mas se Tarcísio fizer não violão, você não terá isso. Será que Kassab fica e apoia Tarcísio? Se enxergar um outro nome forte capaz de derrotá-lo para o estado de São Paulo? É uma hipótese ainda com, digamos, de baixa intensidade, com pequenas chances de acontecer, mas já não tão desprezíveis como há 6 meses atrás, quando Lula patinava nas pesquisas eleitorais. O Centrão já não é aquele blocão monolítico que apoiou o Bolsonaro em 2022 e cada dia ficará mais esfarelado. Enfim, era isso que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos e beijos a todas, todos e todes. Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais, com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa, conheça a OM Play.